Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma florzinha chamada Dente de Leão. E a palavra de hoje está no Salmo 28, versículo 7. Diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Aqui nós temos o risco do dente de leão, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E nós vamos começar fazendo essa folha aqui, que está por trás da flor. Eu vou usar um pincel número 6 aparadinho, e o verde pinheiro e o verde pistache. A princípio, quero que você entenda isso. A flor não é uma roda, não é um círculo. Ela é cheia de pontinhas. Eu não tinha outra forma de fazer o risco, então fiz assim. E agora eu quero que você faça isso aqui, ó. Em volta da flor, você tá fazendo a folha que tá por trás. E essa folha vem até aqui. Aqui não deixe, por favor, reto, porque depois a gente vai ter várias pontinhas. Aqui tem uma outra flor que tá por baixo dessa e por cima da folha. Então, desse lado também, a gente vai fazer isso aqui, ó. Por mais um pouquinho aqui. Então, se você prestar atenção nesse detalhe, você vai ver como depois vai dar tudo certo. Aqui eu vou terminar de preencher com o verde pistache. Não é para ficar dividido assim, tá? A gente vai misturar uma cor na outra. Ó, pode levar o pinheiro para cima do pistache. Pode trazer o pistache para cima do pinheiro. E essa folha, ela é assim mesmo, toda dentadinha. Aqui, ó, vou puxar com o verde pistache um risquinho assim no meio. Eu vou iluminar um pouquinho desse lado com o branco. Não vou alisar muito, não. Vou deixar assim, ó. E em cima desse risquinho de pistache, vou pôr um pouquinho do branco. Aí, a ponta da folha já foi. Agora aqui o pé da folha, que também ficou por trás. Eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Aqui tem um cabinho da flor que vai passar por cima. Inclusive, tem que ter 2 cabinhos. Eu vou chegar até aqui, ó, com a folha, depois eu ponho o cabinho. Então, uma área de sombra já foi. Eu vou colocar só um pouquinho do pistache aqui. Vou colocar o risquinho. Não, aqui eu não vou iluminar com o branco, eu vou deixar o pistache, porque aqui é uma área de sombra. Bom, esta folha, a gente precisa que ela seque um pouquinho, porque a gente vai trabalhar com o amarelo aqui. E eu não quero que puxe o verde para cima do amarelo. Então, eu vou fazer aqui, ó, o cabinho dessa florzinha aqui que já virou semente. É aquela transparente, aquela bola que a gente assopra. Esse cabinho aqui, ele vai passar e vai vir aqui, ó. E já vou fazer esse daqui também. Viu que eu tô trabalhando com o pincel 6 mesmo. A largura dele dá o cabinho bem certinho. Agora eu vou iluminar esses cabinhos com um pouquinho do verde pistache.
eu vou colocar a tinta, não vou esfregar, porque se eu esfregar, vai sumir, porque o verde pinheiro ele é bem mais forte. Então, eu vou colocando. E não precisa ser uma linha contínua, tá? Você pode deixar uns pedacinhos. Acho que aqui eu vou ter que colocar um cabinho. E esse cabinho aqui eu vou iluminar com um pouquinho do branco, para diferenciar da linha central da folha. Ó, esse é o cabinho da flor. Agora nós vamos fazer a parte da semente, porque nós vamos trabalhar em duas etapas. Esse, você viu que eu risquei diferente? Eu fiz assim um Vzinho, mas a parte escura da semente tá aqui no meio. Eu vou pegar um pouquinho de sépia e um pouquinho de branco juntos e vou colocar aqui. Olha como ele vai ficar escurinho, pode ficar até um pouquinho mais escurinho. Aí eu vou trabalhar assim nesse espaço da rodinha e já vou deixando pontinhas. Mas essas pontinhas vão ficar só nesse espaço que você tem marcado aí. Essa é a primeira parte dessa, não sei como é que eu vou chamar isso, das sementes, né? Porque aqui são sementes. A tinta do jeito que vem no pote, você viu que ela tá até meio durinha. É assim mesmo, você não vai diluir não. Você vai fazer linhas e um Vzinho na ponta. Ó, linha e um Vzinho. Eu risquei duas camadas, uma mais comprida e uma mais curta. Você, entre essas camadas, você pode colocar outras. Vai ficar muitos risquinhos. E nem todos você vai conseguir deixar tão certinho. Na verdade, são várias camadas. Mas você pode colocando entre esses que eu coloquei aqui, que eu risquei, você pode fazendo outras. E a gente vai esperar secar para continuar essa parte depois. Olha, você já viu aqui, ó, o que eu tô fazendo. Você vai colocar vários risquinhos com essa pontinha bifurcada. Você vai seguir esse que eu fiz e vai colocar nos intervalos mais um. Tem que prestar atenção que ele tem que ir ficando assim, ó, redondinho. E não vai ficar assim só risquinhos aqui. Você pode pôr aqui, ó, pelo meio, você pode pôr essa bifurcação, esse Vzinho. Vai dar trabalho, né? Mas vai ficar bem legal, eu acho. Vou terminar esse daqui e já mostro pra você. Olha como ficou. Agora, aqui dentro, eu tô colocando assim, ó, umas estrelinhas. Aí, eu vou puxando alguns risquinhos pra fora. Você viu que a linha do escurinho ainda permanece, eu consigo enxergar. Vou colocar nos intervalos das estrelinhas pontinhos. Ficou escurinho no meio e cheio de risquinhos para fora. Esses risquinhos aqui, você pode até colocar mais alguns. Minha tinta tá meio dura já. Vou bater um pouquinho, voltar ela no pote, bater. Às vezes já resolve, ó, tá vendo? Ficou boa outra vez. Aqui, ó, eu vou fazer algumas pontinhas para fora. Agora eu não tô fazendo Vzinho. Tô passando por cima de tudo aqui, ó, por cima do Vzinho, por cima da linha que eu tenho. Só para deixar pontinhas. Essas pontinhas não chega assim nem meio centímetro, tá? Aqui na proporção. Outro detalhe, se você riscou
em cima de cada risco, você deve colocar uma linha de tinta branca, bem em cima. Não deixa aparecendo o risco não, porque a gente vai pintar o fundo depois em cima. E quando a gente passa a tinta em cima do risco, a tinta impermeabiliza o risco. E ele vai permanecer ali também, por mais que você lave. Ó, enchi de pontinhas aqui. Agora eu vou fazer aqui. Não vale colocar de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Porque onde você bate o pincel vai ficar o excesso da tinta. Aí quando você puxa, a linha vai ficar fininha. E você percebeu que ficou bem redondinho. Agora esse a gente vai esperar secar. Enquanto seca ali e seca aqui, nós vamos começar fazendo essa flor que tá no botão ainda. Para fazer essas flores, todas elas, eu vou usar a base de amarelo ouro e eu vou usar o cenoura para fazer a sombra. Mas você pode usar também o laranja, o caramelo, pode usar, ao invés do amarelo ouro, o amarelo limão. Tem uma variação de cores. Eu vou pegar o amarelo ouro, agora eu troquei de pincel, eu tô com o número 4. E vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo eu vou preencher, que não tem que se preocupar. Aí, quando você vai saindo para fora, você vai seguir o risco. Coloque tinta em cima dele e pode até fazer riscos no meio, mas procura terminar de pontinha. Não deixa linha reta aqui, não, é assim. Lavei meu pincel, agora eu vou pegar um pouquinho do cenoura e vou colocar aqui dentro. E olha, eu vou fazendo risquinhos. Eu não vou esfregar essa cenoura. Risquinho, risquinho, sempre de dentro para fora. Nossa, assim já parece bonito, né? Mas ainda não tá pronto. Eu vou iluminar com amarelo limão, só que não agora, porque tá muito úmido. Se eu passo o amarelo limão, o amarelo ouro e o cenoura, eles vão absorver o amarelo limão e ele vai meio que sumir. Então eu vou esperar secar um pouquinho. Enquanto seca, eu vou fazendo os outros, as bases, né? E eu vou aproveitar para fazer já aqui, ó, essa sépala verde pistache. E agora o verde pinheiro. Entre eles eu vou pôr um pouquinho do verde pinheiro. Eu vou iluminar com um pouquinho do branco nessa área aqui, ó. Eu tenho 3, 4 espaços. Não tô chegando nem na ponta e nem no pé. E agora eu vou finalizar ali, eu já posso finalizar com o pincel zero e o verde pinheiro. Pontinha, contorno, aqui ó, pontinha. São bem fininhas. Se você acha que o teu contorno com o zero fica assim muito falso, você dá uma pinceladinha com esse número 4, assim ó, de dentro para fora. Ele deixa a luz, mas tira um pouco daquela ideia de contorninho com pincel zero. Aqui já secou essa parte, então eu posso fazer a base dessa flor. Ela tá por trás desta. E essa parte aqui, ó, é o miolo dela. Eu vou colocar o amarelo ouro, ambas
terão amarelo ouro aqui. Então, eu não preciso me preocupar com essa parte, porque esta está por cima. Então, todas as pontinhas mais claras tem que ser dela. Essa que tá por trás, aqui ela vai ficar um pouco mais escura e eu vou deixar a sombra de cenoura fazer essa divisão. Aqui, ó, eu tenho pinceladas em cima da folha. Viu como foi importante deixar o espaço? Se não tivesse deixado, não ia conseguir fazer esse amarelinho ali, não. Você viu que aqui eu risquei dois, um menor e um maior. O maior, ele tá mais atrás, o menor tá mais na frente. Mas não tem que ficar assim, 1, 2, 3, 4, tá? Você pode fazer assim, ó. Você pode colocar mais uma camada. Porque são muitas pétalazinhas. E aqui, você deixa na forma de círculo, só que com as pontinhas. Não vai preencher tudo, tá? Deixa assim esses pontinhos que fica bem bonitinho. Pronto. Agora eu vou colocar aqui, ó, nessa área, um pouquinho do cenoura e vou fazer assim. Vou puxar esse cenoura, porque eu tô deixando a parte aqui, ó, desta em amarelinho. Mas a parte daquela que tá atrás, ela fica mais escurinha. Agora eu vou puxar um pouquinho desse cenoura, mas eu não vou preencher inteiro. Eu vou começando daqui. Eu vou puxando nestes, onde tá aparecendo muito risco. Aí eu coloco em cima. Não é necessário chegar lá na ponta, mas alguns você pode passar um pouquinho. Aqui, ó, tô passando esse, aí aquele eu deixo, daí eu passo esse. O que não pode é ficar uma linha de pontinhas amarelas e pra dentro uma linha de pontinhos de cenoura. Você deixa assim meio irregular. Lembrando que depois ainda a gente vai iluminar outra vez. Esta é a base. E agora já vou fazer essa daqui também. Aqui embaixo também já tá seco. Então, eu vou começar colocando o amarelo ouro em toda essa parte, inclusive em cada risquinho desses aqui. Aqui dentro pode preencher assim, ó. Olha, terminei de preencher. Veja como é importante, como foi importante deixar aqui os espaços no verde, que agora a gente tem o amarelo aqui, ó, puro. Aqui em cima também. O espaço que a gente deixou foi bem importante. Agora vamos fazer a nossa sombra com o cenoura. Um pouquinho de tinta, e eu vou colocar aqui em volta e vou puxar alguns risquinhos. Essa daqui, ela tá bem de close, bem assim aberta, né, de frente. Então, ela vai ficar como se fosse uma margaridinha, assim, como se fosse uma estrelinha. Aqui, você não precisa trazer linhas de baixo até em cima. Você pode soltar algumas pinceladinhas de cenoura, assim, ó, sem preencher inteira a linha. E aqui deixa amarelinho, tá? Não chega com cenoura muito próximo, não. Agora, eu vou dando pinceladinhas aqui, ó, pra dentro. Assim, sem preencher inteiro o miolo. E agora, nós vamos fazer a base dessa outra aqui do lado. Esta, mesma coisa. Eu vou preencher com amarelo ouro
saindo aqui do centro e seguindo a linha com o pincel bem em cima do risco. Agora eu vou usar um pouquinho do cenoura, bem pouquinho, aqui, ó. Vou puxar um pouquinho para fora. Mais um pouquinho. Eu não vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Não muito, bem pouquinho mesmo. Enquanto seca a florzinha, nós vamos fazer as folhas. Verde pinheiro, verde pistache. Eu vou começar por esta que está lá em cima, mas por trás dessa daqui. Então, aqui é a área de sombra dela. Vou preencher. Vou até pôr um pouquinho aqui. Passei um pouquinho da metade. Mas nem vou chegar aqui em cima. Essa área toda eu vou colocar o pistache. E vou dar uma misturada com esse verde pinheiro. Agora eu vou terminar de preencher fazendo as curvinhas todas. Pronto, preenchido e misturado. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro na pontinha do pincel, aquele pincel número 4. Eu vou fazer um pouquinho de sombra na parte de cima, mas assim, ó, vai funcionar como um contorno. Tô passando o pincel, já vou limpando para não deixar aquela linha, né? Ó, fechei aqui na pontinha. Agora eu vou pegar o pistache só de um lado do pincel e vou colocar a minha linha do centro. Por que que eu comecei aqui no meio? Puxei pra cá e puxei pra cá. Porque aqui pode ficar um excesso de luz. À medida que ele vem descendo aqui, vai entrando dentro da área de sombra, que é o verde pinheiro. Então, ele tem que ir sumindo. Por isso eu não começo aqui, porque ficaria o excesso de luz bem nesse espaço, que é uma área escurinha. Olha, passei o verde pinheiro aqui e o pistache ali. Aqui, você viu que tem que ficar crespinho, porque a folha tá por trás da pontinha da flor. E aqui, eu vou passar um pouquinho do pistache numa linha para mostrar que essa folha ficou por cima do cabinho e daquela folha lá de trás. E agora, com aquele pouquinho de tinta, eu vou colocar a linha central e vamos para a outra folha, que vai ser esta aqui. Eu vou deixar mais escuro aqui na ponta. Eu vou crescer um pouco pelo meio. Vai diminuindo assim. E eu vou colocar um pouquinho do escuro aqui também, porque eu quero passar esta daqui por cima. Aí, agora eu vou pôr o verde pistache aqui. Importante, porque essa folha que a gente tá fazendo tá por cima daquela outra que a gente já fez. Então, tem que ficar mais clarinho. Deve ficar mais clarinho. Esse lado aqui, vou colocar o pistache também. Mas não vou passar até o final. Eu vou terminar com ele aqui, porque eu quero aquele pedacinho ali escurinho. E nessa daqui, eu vou colocar aqui, ó, na borda um pouquinho do pinheiro. Do lado de cá também.
Aqui eu trabalho com o pincel nessa posição. Desse lado, eu não posso trabalhar com o pincel assim. Eu tenho que virar e colocar a tinta pra fora. Eu vou clarear um pouquinho mais aqui. Assim. E agora eu vou colocar a linha central, começando daqui, indo pra lá e depois vindo nessa direção. E por último, esta folha, vou colocar aqui, ó, a sombra desse lado até aqui. Vou começar com a luz aqui e depois um pedacinho de luz aqui, porque eu quero deixar ela por cima daquela e por cima dessa. Olha como eu puxei a sombra até quase o final, mas deixei aquele e esse espaço, onde vou colocar o pistache agora. Com essas tintas aqui ainda todas úmidas, eu vou colocar um pouquinho de luz em cada uma. Começando por esta, vou colocar um pouquinho. A luz é o branco. E outro detalhe, você não vai usar esse branco em cima do verde pinheiro. Ele vai ficar sempre em cima do verde pistache. Não precisa misturar muito. Ó, um pouquinho só. Você dá umas pinceladas, dá uma ajeitada, só para mostrar o lado que você tá puxando essa tinta. Essa é a ajeitada. E por último, essa aqui. Preciso de uma linha aqui e uma linha ali em cima. Peguei muito, vou tirar o excesso aqui. A tinta é sempre pra cima. Aqui, ó. Eu não posso trabalhar assim, tem que ser assim. Agora, as nossas flores amarelas já estão secas. Vou pegar novamente aquele pincelzinho número 4 e o amarelo limão. Agora a gente vai iluminar com o amarelo limão assim. Vai pegar a tinta só de um lado e vai dar uma pincelada, deixando esse risquinho. Olha que legal! Não desça com todos até o final, porque senão você vai perder o efeito do cenoura. Olha, risquinho. E assim, às vezes você dá uma pincelada e não fica igual você queria, tá? Eu acho que você consegue ver o risco com uma bolinha de tinta aqui. E consegue ver também como esse amarelo limão é importante aqui. Agora nós vamos para a outra. Agora esta aqui. Continuo com o mesmo pincel e a pincelada. Primeiro você vai fazer aquela camada lá de fora. Olha como eu não tô entrando aqui pra dentro, é só mesmo na ponta. Vou continuar aqui. Agora uma segunda camada. Vai ficar um pouco mais curto. Vai pegar entre aqueles dois últimos. Mas também, isso daqui são muitas e muitas e muitas. Então, você pode fazer uma porção. Aí, você pode fazer ainda aqui, ó, mais uma camada. Mais curtinha. Não cubra totalmente essa área aqui. Você pode até dar umas pinceladinhas curtinhas, mas não cubra. Porque agora é este aqui que vai levar a maior quantidade de tinta clara desse lado. Aqui, ó. Já começo ali. Pra mostrar que esse tá por cima daquele. Então, a gente tem que ter aqui um contraste.
Por isso eu tô começando bem nesse espaço. E assim eu vou fazer. Eu vou deixar primeiro a camada de fora, toda a volta. Segundo, vou fazer uma outra camada no meio, entre elas, um pouquinho mais curta. E depois uma outra camada mais curtinha. Eu vou fazer isso daqui e já mostro pra você. E agora que eu fiz uma, duas, três camadas, a última camada vai ser assim, ó, bem miudinho. Não precisa encher todo o espaço. O meinho ali pode ficar sem uma pincelada, mas você vai diminuindo. Agora a gente vai fazer a última florzinha. Você pode começar por estas aqui de fora, que fazem essa curvatura. São algumas assim mais compridas. Pode até ter algumas mais curtas. Você não precisa chegar com elas para cobrir esse cenoura que tem ali. Agora a gente vai fazer essa camada de fora aqui. Uns maiores e alguns menores, assim mesmo, bem irregular. A outra camada. E aqui, ó, vai ficar mais clarinho. Nossa, acabou enchendo de tinta aqui demais. Mas dá pra perceber que ficou um escurinho aqui embaixo. Não vou tirar a tinta porque eu gostei da forma dela aqui fora. Esse cabinho, ele tá saindo lá de trás, não é daqui dessa parte. Então, esse amarelinho tem que estar na frente dele aqui, ó. Isso. Estas folhas, elas não são assim tão lisinhas. Então, o que eu vou fazer? Com o meu pincel zero e aquele meio contorno que eu gosto de fazer, eu vou deixar assim, ó, meio crespo. Principalmente aqui assim, nessas pontinhas. Parece que dá um acabamento. Mas não é um contorno pesado inteiro. Não, são algumas partes. Ah, um detalhe. Eu vou usar ainda o pincel zero para fazer uma base aqui, ó. Se lembra aquela linha que a gente colocou ali com o pincel número 4? Agora eu vou fazer uma linha do lado dela com o verde pinheiro. Na verdade, na parte de baixo. E essa linha vai aparecer mais onde tiver o verde pistache. Já terminei essa folha aqui também. E agora, isso já tá seco. Mas isso totalmente molhado. Nós vamos esperar secar. Eu fiz aqui um pedaço do fundo, não gravou. Então, agora eu vou fazer esse outro pedaço aqui embaixo, mostrando para você o que eu fiz. Primeiro, coloquei aqui no prato uma pincelada de azul cobalto e uma pincelada de azul hortênsia e diluente, tá? Eu peguei, tô trabalhando com uma brochinha, você pode trabalhar com um pitô, com um pincel que tenha cerda mais comprida, que dá o mesmo resultado. Pega um pouquinho do diluente, puxa um pouquinho da tinta, tira bem o excesso aqui, ó, do ladinho do prato. E você não precisa começar ali no comecinho, no meio do trabalho. Você pode começar assim um pouquinho pra fora. E vem limpando esse pincel. Olha como ficou. Aqui bem azulzinho. À medida que vai saindo, até por aqui, ó, já sumiu essa tinta.
Então, é isso que eu espero que você consiga fazer. Começa aqui e vem limpando para fora. Não é para você preencher de tinta. Deixa suave. Porque esse desenho, ele é um desenho mais delicado. Então, se você encher muito esse fundo, não vai ficar legal. Um detalhe aqui, ó, que eu vou te mostrar. Eu já fiz, mas eu vou fazer de novo. Você viu que eu acabei de carregar de tinta? Pode passar em cima da pintura, do branco, que a tinta, o azulzinho claro, ele só vai realçar esse branco. Então, se você pegar muita tinta e colocar em cima, vai cobrir. Mas, se pegar assim, pouquinho, com bastante diluente, tira todo o excesso de tinta no pratinho. Aí você vai ficar assim, suave, não vai cobrir o teu branco. Você não precisa passar tinta, pegar tinta e fazer esse contorno. Você coloca no cantinho e coloca no cantinho. Olha, terminou por aqui a tinta, mais ou menos, porque eu nem sei, nem dá para enxergar onde terminou. Aqui, ó, por exemplo, eu coloco aqui, ó, um pouquinho no cantinho e um pouquinho aqui no cantinho de dentro. E para concluir, aqui nessa parte, eu vou pôr um pouquinho mais aqui, porque tem que ter um equilíbrio. Aqui ficou mais fortinho e aqui mais fortinho. Aqui ficou muito clarinho, então vou pôr mais um pouquinho. Aqui também. Outro detalhe, não deixa aquela linha forte onde terminou a tinta, por favor. Não fica bonito o trabalho, porque o fundo acaba chamando mais a atenção do que o próprio desenho. Aí não fica bom. Eu deixei aqui essa parte do centro, porque eu quero colocar a cor um pouco mais escura. Ó, peguei o diluente e um pouquinho do azul. Muito pouquinho. E agora eu vou trabalhar só o meinho. Eu vou levando esse azul cobalto até encontrar o azul hortênsia. Aí para. Pego mais um pouquinho. Ó, só no cantinho aqui. Aí já tenho azul hortênsia pra cá, não preciso mais. Se você achar que ficou manchadinho, aí você pega só o diluente e vai no lugar espalhando. Aí vai ficar aquela transição de uma cor para outra perfeita. Procura ficar só no espaço vazio. Procura não passar em cima da luz das folhas, porque corre o risco de ficar meio azuladinho. Se acontecer isso, não se desespere, não é nenhum problema. Só que você já tem que ir treinando para não deixar acontecer em outros trabalhos. Aqui embaixo tô deixando um pouquinho mais forte, tá vendo? E outro detalhe, aqui em cima tem mais espaço. Então vai aparecer mais o azul hortênsia do que o azul cobalto. Ó, não tem quase nada de tinta aqui. Olha aí, trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei pintar essa florzinha. Ah, um detalhe. Você pode interferir nessas áreas aqui, se quiser, com um molde vazado, com um stencil. Eu acho que vai ficar bem legal. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Essa é minha aluna virtual Sandra, que mora em Criciúma, Santa Catarina. Desde que começou a seguir o canal Sonalu Pinturas, não parou mais. Ama muito pintar. E as aulas são um refúgio para ela. Um momento de paz. Sandra, que bom poder conhecer sua história.
Muito obrigado pelos elogios. E hoje o beijinho especial é todinho seu.